Glória a Jesus. Eis-me aqui, Senhor da glória. Graça e paz, igreja. Amém. Pode sentar. Pode ficar bem à vontade. Nessa noite eu tenho uma verdade que liberta, e essa verdade está em Lucas, capítulo 8. Eita glória. Glória a Jesus. Qual que é o texto? Lucas 8. Se eu vacilar, me ajuda aí, porque às vezes, né? A gente pensa uma coisa, está com a 12 e abre a boca para ela. Glória a Deus. Essa noite eu quero falar de salvação. Oh, glória. Salvação entre os meus e para os teus. Aquela salvação que vem alcançada através da promessa que Deus me fez e te fez. É falar de família, a salvação da nossa família, nossos entes queridos. Quando eu me posicionei para essa palavra, no finalzinho, o Espírito Santo falava comigo assim: olha o crente. Aí, olha o crente caçando o crente, Fernanda. Cadê o crente, Fernanda? Eu caçando o crente, que Deus falou: olha o crente. E o crente era a Leonídia. Eita glória. Deus falou assim: é tu mesmo. Olha o crente. Você abre a boca e fala: enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, e começa a desembolar na presença de Deus. Usa-me, Senhor. Usa aí, você Senhor. Começa a falar: como um farol que brilha à noite, Senhor. Brilhar à noite não é fácil não, hein? E a gente vai para a palavra e vai ver que não é fácil. Como farol, é como ponte. Ser ponte, eu acredito que não é fácil não. Crente nenhum quer ser pisado, não é verdade? Eu quero ser usado como ponte sobre as águas. Você nem sabe que tipo de água que passa debaixo, né? A ponte pode ceder. Como flecha, no deserto. Abrigo no deserto. Abrigo, como abrigo, mas se o abrigo estiver deitado, tombado, vai ser abrigo? Serve para ser abrigo? Quase tombei. E aí, é para vocês entenderem essa palavra nessa noite um pouquinho mais junto comigo. A palavra é 40. Então, a gente vai para o verso 40. Lucas 8, 40. Glória a Jesus. Pega a visão, igreja. Aleluia. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Por quê? Porque ele fazia coisa que só ele pode fazer. Jesus. Porque acontecia coisa que só Jesus pode fazer. E o 41 diz assim: e eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou, dizendo: ó glória, que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Aí a gente vai dar
um salto aí, um passo bem longo. Ele lá para 49, 49 e 50. Jesus estava na multidão dizendo assim, Jairo, creio eu, colado de Jesus, né? Porque ele não estava bobo nada, né, Fernando? A palavra diz assim no 49, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Olha que forte. Olha o encorajador, o consolador Jesus Cristo, o próprio na terra dos viventes. Verso 50. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Jesus hoje te encoraja, te anima com esse versículo. Não temas, crê somente e ela será salva. Agora pode relaxar os dentes, mas se puder, me ajuda. Glória A igreja era mestre da sinagoga. Ensinava aqui, ó, a verdade que libertava. A gente está falando do homem conhecedor da lei, já ensinava a palavra de Deus, orava. Então, quando um ora aqui na frente, no automático está ensinando alguém a orar, não é verdade? Porque a gente aprende com aqueles que estão aqui, em nome de Cristo, enviado do Senhor. Esse homem tinha intimidade com a verdade que liberta, conhecia os mandamentos da lei de Deus, era um homem conhecido também no meio do povo, na sociedade lá deles, e ele estava desembolando. Falava da verdade na sinagoga, que era um lugar de reunião, igual a gente está aqui nessa noite. Só que Jesus olhou para ele e falou, eita, eu quero me achegar na casa dele, né? Eu quero ter uma intimidade com ele. Eu quero me revelar melhor a ele. E chamou ele para uma intimidade. Porque estava pouco ainda. Ele ainda estava distante do Salvador, só falando da palavra, orando, ensinando, reunindo na sinagoga. E aí, ele se pegou nessa situação aí, da única filhinha dele, de 12 anos, estava doente, quase morrendo. E Jesus, andando na terra dos viventes, operando sinais, prodígios, veio ele lá, tinha acabado de libertar o endemoniado, né, aquele sofredor lá na sepultura, acorrentado, perturbado. E ele veio dessa missão, dessa obra, e chegando ele, todos sabem, viu aí que o povo estava esperando, porque sabia que ali vinha aquele que podia todas as coisas. E ele está aqui nessa noite. Com o mesmo poder que ele operava naquele dia. E Jairo já sabia, já conhecia. E foi ao encontro do Salvador, Jesus Cristo. E falou para ele, Senhor, eu te convido, vem na minha casa, eu tenho uma filhinha, uma única filha, e ela está à morte. Só que a multidão era pobre, era carente, necessitada, e estava ali. Que todos sabem que a fala dele aqui, ó, quando ele ainda falava que chegou um da casa do Jairo, ele estava falando do quê? De uma mulher que tinha acabado de receber a cura, porque ele estava falando aqui, ó, no 38. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Ele tinha acabado de curar a mulher do fluxo de sangue.
E Jairo ali esperando, creio eu, ansiosamente, né? Desesperado, porque ele sabia que a filha dele estava morta. Mas a notícia ruim veio para ele, todos ouviu aqui. Mas o bom é que Jesus está na frente. Glória a Deus. General de guerra está na frente. Quando o faraó pensa que vai vencer, que vai ganhar, que a vitória é dele, Jesus está dizendo que não é. Quando o inimigo está dizendo que deu ruim para a nossa terra, acabou, vai morrer, Jesus está só ouvindo e tem essa palavra para nós nessa noite. Não temas má notícias. Aqueles que confiam e que esperam, alcança. Não teme o mal, porque Jairo estava ali. Ele confiava em Jesus, porque ele procurou Jesus. E estava ali esperando Jesus. Então, quem confia, quem espera no Senhor não será envergonhado e nem confundido. Diz a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Eu não sei qual é a sua causa, mas a minha, eu gostei de ficar sabendo também, né, Márcia? Mas agora eu entendi depois de viver, de Deus colorir. Eu não sei qual é a filha, qual é a causa sua, e que o inimigo já falou. Às vezes o inimigo não fala com palavras não, viu, igreja? Às vezes ele não usa a boca de pessoas como esse anunciador de má notícia chegou dizendo: ó, Jairo, ó, acabou, não incomoda mais não tem jeito mais não, morreu. Às vezes é a situação mesmo que os nossos olhos estão vendo, que está falando, que está gritando para nós que não tem jeito mais, que não dá mais, que não precisa nem orar mais, que é causa perdida. Que Deus não tem, pois o Senhor tem prazer, Ele tem poder, quer fazer e tem prazer em fazer para aqueles que o buscam. E que o buscam em espírito e em verdade de todo o coração. Porque naquela época não era comum as pessoas valorizar muito as mulheres. Todos nós sabemos disso, né? Era virtude, era bonito, era legal, ter o filho varão primeiro, né? Então, é uma das passagens que eu ainda acho muito linda. Um pai buscando pela uma filha mulher. Só que nessa noite que Deus não é Deus só do pai que busca para a filha não, viu? De repente você pode ser uma como é que chama a mulher lá que escondeu os espia? Rabi. Estou falando na posição de prostituta não, mas quando adora outro Deus, espiritualmente falando, também. Né? Quem se bola com outro Deus são também, espiritualmente falando, prostituta. Ela buscou o Deus certo que podia cessar a fúria do rei dessa terra, do homem mortal, que tinha o poder de tirar a vida dela e da família dela, mas ela buscou aquele que pode livrar, como livrava no tempo passado, até da boca dos leões. Ela não foi fraca, não. Ela buscou, ela na posição de filha e irmã. Então não pensa você que Deus só vai salvar na posição de pai para filhos, que não é. Não é. Se você se converteu, Deus, você está debaixo de uma promessa. E aquela mulher buscou para o pai, para a mãe e para os irmãos. E Deus a salvou. Então nessa noite não é só. E a gente tem também aqui mães que buscou. Então a palavra corta para dois lados, para todos os lados. Tem para todos. Na presença de Deus tem para todos. Igreja, e Jesus disse para nós, quando a gente está passando por situações difíceis, que
que não devemos temer, mas crer. Amém. Glória a Deus. Aí vocês vão entender. Outrora, eu estava assim, levando a palavra, desembolado. Orava com os irmãos em casa. Aí eu corri para o meu quarto, porque eu estava só. E prostrei e comecei a chorar. E fiz uma oração curta e Deus me respondeu curto também. E aí já aliviou tudo. Falei, meu Deus, e aí meu pai, o que é isso, Senhor da glória, meu Deus, o que está pegando? De onde provém? Aí Deus falou comigo de uma maneira que eu entendesse que também era consequência. Mas me respondeu rapidamente, curto, assim como a oração foi rápida, ele também. Para a glória dele, para a edificação da minha vida e crescimento da minha fé. Pela misericórdia de Deus. Deus falou assim, ela está assim, não está? Está sofrendo, é consequência. Mas tu verás o que eu vou fazer com quem está fazendo isso com ela. Só que eu não tinha noção. Eu não tinha noção do que era e nem de onde provinha. Deus falou mais nada não. E dali eu fui vivendo. E veio uma canção. E através da canção, Deus falou comigo e eu fui para a presença de Deus, em cima da letra da canção, e orava e clamava e pedia, e Deus tenha misericórdia desse espírito. E aí, isso foi mais de 2 semanas, igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus livrou ela desse mal, sabe? Fechou a sepultura da minha filha. E está trabalhando para a honra e glória dele. Não porque eu tenho feito por ser merecedora, mas é porque eu sou pobre e necessitada. Como esse povo que estava esperando Jesus todo alegre, porque sabia que dali saía alguma coisa. Nem que fosse pão, né, pastora Lúcia? Para alimentar a carne, porque ele era um homem que andava alimentando a multidão de pão para carne. E eu quero trazer uma canção para vocês. Quero que vocês meditem em espírito na letra dessa canção nesse momento. Então, muitas das vezes a gente está assim, viu, igreja? A todo fé lá no alto, cantando, entoando oração em cântico, em forma de cântico. E Deus falava comigo. Quer ser usada? Quer ser usado como luz? Luz na escuridão? Como sal da terra? E quando Deus procura o crente para ser usado, ele procurou Zaqueu e achou a casa dele. E Zaqueu não ficou envergonhado e nem confundido. Porque a Bíblia diz que Jesus entrou na casa dele, tomou a menina pela mão, chamou ela e o espírito de vida entrou nela novamente. E ele entregou para os seus pais cuidar, alimentar, né, Márcia? Alimenta a tua filhinha. Deu um presente de volta. E foi isso que ele fez na minha vida, lá na minha casa. Me deu o meu presente, a minha vitória de volta. E infinitamente mais, porque eu recebi uma grande bênção. Domingo, foi 22 anos, porque a Vitória foi levada para a igreja. Quem me conhece aqui, em todo o tempo, desde pequenininha, mas nunca confessou Jesus, já falei aqui, confessou depois de grande, depois de maior de idade. E batizar, preparava, começava o preparo, não dava certo. E quando foi domingo, Deus abriu porta, assim, foi coisa com menos de 30 dias. E Deus me deu uma das maiores bênçãos, que é o batismo nas águas da minha filha. E eu estou aqui
casamento e ainda, como ficou os pais da menina lá, maravilhada com os feitos de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos lançar cor. Eita glória. Senhor, fala conosco mais ainda, Pai. Como o Senhor falou comigo, fala com a tua igreja, Pai. Manifesta a tua misericórdia e fidelidade em cima, Senhor, da tua promessa. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Muitas vezes a gente está na presença andando, mas está escasso lá em casa, na vida dos nossos. Precisamos de Jesus verdadeiramente entrar na nossa casa e fazer um milagre, salvar com a salvação. Jesus, vai na minha casa, Jesus. Fala o endereço, que eu falava o endereço. A casa é tua, Eu falava o número. é tua. É resposta de Deus. Deus responde quando clama, quando chama por Ele. Ele não é
É desse jeito, igreja. Muitas das vezes você entende da palavra, passa visão para os outros e depara com a morte, com um mal que você não pode. Tem coisa que a gente tem que ter esse encontro com Deus, tem que ter essa experiência com Jesus. Aquele que fala da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é vida, ela é poder, ela alcança almas presa, cativa. E muitas das vezes a gente fala, eu costumo dizer que é muito mais fácil falar da palavra, pregar a palavra depois que a gente já viveu, do que pregar e depois ter que viver. É muito mais difícil. Então não se engana aquele que pega a palavra de Deus e prega bonito, fala, ensina, que vai ficar só ali na superfície, só aqui nesse momento. Não vou dizer que é fácil também não, porque para quem teme a Deus, seca a boca, soa a mão, soa, dá dor de barriga. Cada um tem sua reação, treme, chega aqui na frente, dá esquecimento. Mas tem uns que brincam com a palavra, que pega ela, até maneja com conhecimento, com sabedoria, mas tem teologia. E não vai ficar na superfície, porque o dia que Jesus te caçar, nos caçar, para ter mesmo a intimidade que Ele está querendo, não é assim? O dia que Jesus falar, meu céu, está querendo tanto ser usado, olha que lindo, vou descer. Vou chamar ele para ser um abrigo no deserto. Viu aí, Fernandinho? Pegou a visão? Porque esse abrigo aqui, que tanto queria ser um abrigo no deserto, só rachando esse abrigo, quase não prestou para nada. Foi a misericórdia. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Querer ser luz na escuridão para iluminar alguém que está perdido. Ser luz. E foi isso que Jesus falou que a gente vai ser, que a gente tem que ser. Mas na hora de ser luz, brilha, acende mais. É, Jesus. Zaqueu não, gente. Jairo. Jesus falou assim, vou usar a casa de Jairo, porque ele tem falado muito da palavra, né? Tem ensinado na sinagoga. Louvado seja o nome do Senhor, que ele conhecia. A canção fala que ele ouviu falar, mas ele falava, né? Ele ouviu falar dentro da palavra, né? Porque ele já falava, ele sabia que de Cristo. E ele foi no lugar certo, na hora certa. Aquele que Jesus escolheu. Então, muitas das vezes é assim. Deus vai nos chamar para viver algo, o qual, quando a gente está vivendo, são poucos, gente, que não tem medo, que não reage que não tem alguma reação, né, desesperador. Tem uns que até recua, dá passo para trás, né? Tem uns que caem e fica prostrado devido o que é chamado para viver, ou até mesmo que o Satanás, que o inimigo da nossa alma, o diabo e seus anjos se posiciona na nossa frente. Mas Jesus em todo o tempo disse, não temas, não se turbe, não tenha medo, não te espante, porque tenha fé, tão somente tenha fé. E eu confesso para a igreja que quando eu estava vivendo aquela situação, e que a canção me chegou, porque Deus, Ele fala muito comigo através do louvor, igreja. Ele traz revelação para mim através do louvor. Quando o louvor chegou naquela semana, é assim,
Pareço uma louca quando eu escuto um louvor, até eu mesmo fico com medo de mim, assim, não, estou doida. Não precisa os outros falar que eu estou doida, não, que eu mesmo falo. Porque é olho aberto. E quando eu ouvi essa canção, eu falei, meu Deus, eu confesso para a igreja que eu fiquei com medo. E se Jesus falou para Jairo, para aquele homem, sendo homem, que a gente acha na obrigação que homem é mais forte, né? Tem menos medo das coisas. Não temas, não tenha medo. Ser forte, corajoso, igreja. Ser forte, corajosa, igreja. Porque a tua filha será salva. Olha que lindo. O cara que estava falando, ele podia qualquer e todas as coisas. Então o Jairo ficou com medo. Eu fiquei. Quando eu ouvi a letra da canção, eu orava, eu ia no pó e fiquei assim, não, e agora? Mas Deus, aquele que fez a promessa, se a gente, mesmo na pouca força, não tem como a gente falar, eu escuto o pregador falando assim, minha fé é grande, eu tenho uma fé grande. Não tem nada não. Tem nada não, porque na Bíblia não fala de fé grande. E aqueles que fez milagre semelhante a que Jesus fez, que a gente conhece aqui, nossa amiga, Fernandinha Pedrão, Paulão e os demais irmãos. Jesus em todo tempo falar para eles, homem de pequena fé. Aí hoje eu escuto o povo falando tanta asneira. A minha fé é grande, não tem fé grande não. E o que Deus fala é, esforça-te de bom ânimo e eu serei contigo. Tive medo, tive. Fiquei assim meia, meu Deus, perdida assim, eu mesmo sozinha, mas Deus, Ele fala para a gente, mesmo na sua pouca força, na sua pouca fé, porque os discípulos eram homens de pequena fé. E eles foram instrumento nas mãos de Jesus, de Deus, como Jesus foi na terra. Então, mesmo na nossa pouca força, na nossa pequenina fé, se a gente, com muita dificuldade na igreja, obedecer Ele, buscar firmar a nossa fé, porque se você procurou Jesus, quando você acha um advogado, enquanto você não acha aquele que você sente bem, sente assim, não, aquele ali eu senti firmeza, vou usar essa palavra que eu uso, esse palavreado, sentir firmeza em fulano. Aí você não confia a sua causa mais difícil no advogado? Não entrega na mão dele e descansa só de vez em quando, que e aí, como é que está, né? Como é que está rolando aí o processo, qual é a minha chance, né? O grau. Quanto mais com Jesus Cristo, se Jairo buscou Jesus, então é porque ele confiava, acreditava. Só que quem é que não tem medo, né? Principalmente diante da morte, igreja. Exceto o suicida. Porque o suicida, eles não têm medo, né, da morte, porque eles procuram ela, em todo o tempo tenta, né, o suicídio. Mas aquele que quer viver, que luta, que faz de tudo para viver, tem medo da morte. Então, Deus fala, seja o que for. Se você procurou Jesus, se você colocou sua causa nas mãos dele, por mais que venha milhares de inimigos, por mais que tudo está mostrando o contrário, não temas. Não temas. Com muita dificuldade em obedecer a palavra de Deus, porque, né, eu tenho dificuldade, eu quero muito, é igual Paulo fala, eu quero muito obedecer, porque isso a gente sabe que até os ossos, até o tutano sente melhor quando a gente obedece. Está até no tutano a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Com muita dificuldade, eu meditei recentemente em Lamentações 3, e lá fala
que o homem deve aguardar Em silêncio. De joelho, com a boca no pó, em silêncio. Porque verdadeiramente, gente, tem coisa que está acontecendo, que a gente está buscando. Tem coisa que está acontecendo na nossa terra, com o nosso próximo, que a gente olha assim, e cada capeta, não vou falar capeta não, porque na Bíblia não fala capeta não, é cada demônio, Satanás, mensageiro do cão, fala, deu ruim ali naquela terra, não tem mais jeito com aquela terra. Eu, como mulher que exerço essa fé como seu tamanho que ela é, só Deus por misericórdia, a gente pega cada causa que, olhando, humanamente visando, se a gente deixar, até a gente mesmo que está buscando, faz igual os 10. Faz igual os 10 quando a gente é enviado numa terra que você olha com um olhar carnal, com a sua mente humana limitada, cativa. A gente fala. Muitas vezes a gente não fala, né, Márcia? Mas e aquele que sonda o coração? O coração da gente. A boca fala uma coisa achando que vai enganar quem? Ora, mas no coração não está crendo por causa da terra, porque a gente está olhando a terra, a gente está na terra. A palavra fala, conserta-te, arrepende-te, confessa, abandona. Eu tenho um pensamento de paz, hein, Marciota? Eu tenho uns planos, eu tenho grandes sonhos. E aí a gente está ali orando em cima da palavra, lutando ali, mas a gente vê a terra. Eu falo de alguns da minha terra, viu, igreja? Minha terra mesmo, sangue meu, e alguns também, né, distante, mas que a gente está na terra, a gente é o coração. Essa terra aí, você ora, mas... E eu vou te falar uma coisa, teve 2 grandes homens de Deus, na verdade tem que falar pequeno, né? Porque é o pequeno que é o maior, né, Fernandinho? 2 pequenos homens de Deus no passado. Glória a Deus. Que deixou de receber e de ganhar. É eles, que o próprio Deus falou com eles, você não creu e também não levou o meu povo a crer. Então, muitas das vezes a gente está assim, numa causa, ou então como os 10. A situação é tão feia, tão cavernosa, que a gente ora, manda a palavra, mas a gente mesmo não acredita que tem solução, que Deus vai fazer. Então, com muita dificuldade, depois de velha, na minha idade avançada, eu estou começando a obedecer. Eu também. Guardando em silêncio aquilo com meus olhos e até meu coração não acredita. Mas também desanimar meu irmão, não. Desanimar. Irmã Márcia sofreu com isso. Está sendo curada ainda quando lembra dessa situação. A pessoa não crê e vai até você te desanimar. Olha que deu ruim para os 10, hein? Não creu. Levou o povo a desanimar da promessa de Deus, da terra prometida. Eles não creu e nem levou o povo a crer. Viu? Eu não tiro a razão deles, não, gente. Eu estou aí, estou pior do que eles, porque eu vi umas terras lá, ó, que eu falei, orava, eu falava, não, vai dar não. Olha esse trem. Olha a ação dessa pessoa, meu Deus, isso não muda. Mas não falava com os outros, né? Só que ele que me, como é que fala? Que me sonda e que é galardoador, né? É ele que me recompensa, não
nessa noite eu estou pregando e quero sair daqui transformada pelo poder dessa palavra. Aleluia. Aquilo que eu não tenho me aprumado, que eu não tenho me posicionado, que é isso, né? Não é todas as causas, não é raro, é aquilo mesmo, aquele trem ruim que você levanta, ajuda, e ele faz questão de cair. E faz questão de viver aquele mal, e você peleja. Então, muitas das vezes não é o homem, o mensageiro do cão, ou o mensageiro que vem falar para você que não tem jeito, que acabou, que nem precisa orar. Muitas das vezes é a gente mesmo que está numa luta, numa causa, numa batalha com Deus na frente, e a gente ali atrás fazendo o que a gente crê que Ele chamou para fazer, a gente achando que não tem jeito no coração da gente, por mais que a gente semeia. E nessa noite, eu quero te dizer aquilo que o Senhor me diz por muito tempo. Eu falo isso com meu filho também, porque eu tenho um filho também de 27 anos que luta. Ai, pastora, eu sei que jovem não é fácil, mas orava, fazia de tudo. E eu falava assim, meu Deus, e se depender do homem, perdi. Se depender do homem, mas ainda bem que a gente depende da misericórdia de Deus. Aleluia. Enquanto você se posiciona nessa pouca força, nessa pequenina fé, Ele faz. Até porque que Ele prometeu lá atrás e Ele tem prazer, irmãos, de cumprir. Aleluia. Eu quero te dizer que não é só uma cura física, que não é simplesmente uma cura física. Deus fala de salvação. Eu acho lindo porque Deus ele fazia as duas coisas. Jesus Cristo na terra dos viventes, Ele chegava, curava e já salvava, porque Ele dizia, todo aquele que Ele liberava a bênção, Ele falava, está salvo, porque ela será salva. Então nessa noite leva para a sua vida espiritual, para a vida espiritual daquele que você busca Jesus por Ele, como já o buscou pela filha dele. Seja um amigo, seja um vizinho, um conhecido, mesmo distante. Aquela cura a alma e salva o espírito da morte eterna, da condenação eterna. Porque o que mais importa para o nosso Jesus, para o nosso Pai que enviou Jesus, é esse tipo de cura. Que está matando as pessoas sem salvação, pastor. Então, nessa noite eu quero deixar aqui, é a salvação. É aquela vida, a vida eterna. A vida eterna que é aquele que já veio e chegou aí, sabe que é bom. A gente está com uma causa que os médicos não deram nada, né? Nada. Os médicos iam fazer o trabalho deles, mas nem ele. Até falei, por que os médicos fazem, né? Se nem eles mesmos acreditam no trabalho dele, para quê? Para que ficar numa sala 10 horas gastando, fazendo e acontecendo e não acredita que. Mas aí eu estou já com Jesus, lembrando, Fernanda, que a palavra nos revela que tem coisa que é só Jesus, que só Jesus pode fazer. E Ele não faz 10%. Ele faz 100%. Aleluia. E é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer nos sarar, nos libertar, sarar e salvar. Aleluia. Então, levanta e começa com uma canção, mas faça a sua oração. Chama Ele, que a gente tem uns minutinhos aqui. Pede Ele para ir lá na casa do seu vizinho que você conhece, que você sabe que está doente da alma, que corre o risco de morrer, mas não é essa morte, não, é a morte eterna, né? E como Jairo, muitas das vezes você é muito jovem, mas Deus te chama para ser pai, para ser mãe, na fé. Não é assim que Paulo falava, meu filho na fé? Igreja, não é só filho do ventre, não, gerado no nosso ventre, que sentimos, ou até mesmo não, porque tem mulher que fala que não sente dor de parto.
Paulo disse que sentiu essa dor, né? Dor de parto. Espiritualmente. Porque sofria pelo Evangelho. Então Deus está te chamando. Mesmo que você não tenha filho. O Senhor te dá filhos na fé. Filhos espirituais. Você tem um amigo doente, enfermo. E que você não quer que ele morra. Porque quando a gente gosta, quando a gente ama, a gente não quer que a pessoa morra, né? Ela pode estar velhinha, capengando, que você faz questão de manter ela por perto. Não quer que ela desce, não. Quer que ela fique em pé, não quer que ela deita, não. Então quem ama, quer o bem. E se você ama, né? Faz como Jairo. Chama Jesus, convida ele para ir lá. O dono da vida, o que tem poder para repreender a morte. Não só naquele tempo, mas hoje. Porque ele fez isso na minha casa, na minha vida, na vida da minha filha Vitória. Porque Satanás tinha armado um laço oculto que eu nunca imaginava. Mas Deus livrou. Nem permitiu que eu visse, nem soubesse, nem entendesse. Mas Ele livrou. Livrou a minha casa do laço do passarinheiro. Livrou a minha casa da armadilha do caçador. E eu da confusão, do vexame. Porque quando você acha que serve Deus e acha que é fiel a Deus, você também acha no direito de cobrar que Deus é obrigado a te revelar tudo colorido. E nem sempre Deus vai te revelar antes, com antecedência. Mas uma coisa eu sei, que Ele dá um escape. Ele me deu um escape. E agora está me fortalecendo, porque a palavra corta dos dois lados. Jesus dá o escape e fortalece. Agora eu estou sendo fortalecida pelo Senhor.